Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Viva Drops, os nossos devocionais diários. Fico feliz de ver vocês aqui e vamos esperar aqueles minutinhos então, para que dê tempo do pessoal ir entrando, os que já entrarem poder convidar os seus amigos para poderem fazer parte aí, estarem junto conosco. Bom dia, tia Ruth, bom dia, mãe. Vamos lá, vamos esperar esses minutinhos e aí nós começamos o nosso devocional. Hoje nós vamos falar sobre comparações, nós vamos falar sobre nos compararmos com as pessoas, ok? Bom dia, Hugo. Então vamos esperar mais um pouquinho, dá tempo do pessoal ir entrando. Bom dia, Bela. Bom dia, Miguel. Bom dia, Gonçalo. Bom dia, Cris. Bem-vindos todos. Só mais um minutinho, menos de um minutinho e nós começamos. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre comparação, sobre nos compararmos. Ok? Vamos esperar e aí a gente começa orando. Vamos começar já vai dar 10 horas, né? A gente já começa a nossa oração, tá bom? Então vamos orar, gente. Pai, muito obrigado por esse dia. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós. Nós somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós somos gratos porque nós podemos ver o teu amor sobre cada momento da nossa vida, Pai. E eu sinto, Pai, que o Senhor tem a cada dia mais, Senhor, demonstrado, porque é da tua natureza, Pai. É da tua natureza nos trazer para perto, é da tua natureza, Pai, nos colocar nesse lugar de nos sentirmos filhos amados. O Senhor é aquele que deixa as 99 e vai atrás da uma perdida. O Senhor é aquele que presta atenção nos mínimos detalhes, porque o Senhor nos ama acima dessas questões. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que hoje o Senhor fale aos nossos corações, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, Pai, para receber essa mensagem, Senhor, para que nós possamos sofrer diferenças, Pai, sofrer transformações, Pai, para que nós possamos passar por transformações. Que a palavra venha nos transformar, Senhor, para que nós possamos sair desse lugar, Pai, mudados, cada vez mais parecidos contigo, Pai. Esse é o nosso objetivo, Senhor, sermos parecidos com Jesus. Então, Pai, nos ajuda a alcançar esse lugar, nos ajuda a estar nesse lugar de que não sejamos mais nós vivos, mas Cristo vivendo em nós. Que não seja só um discurso isso, mas que seja uma realidade que possa ser vista pelas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, nos abençoe nesse dia, Senhor. Abre os nossos ouvidos, aumenta a nossa capacidade, Senhor, de te entender. Em nome de Jesus, Pai. Esteja com cada um aqui nessa live, Senhor, cuidando de cada um. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Cuide de cada um nesse momento, Pai. E esteja agora com eles, Pai. O Teu Espírito Santo esteja com eles, Pai, avivando os seus sentidos, para que eles possam te experimentar agora nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá, gente. Gente, eu tô abrindo o olho de vez em quando no meio da oração e olhando para a tela, porque o meu celular, de vez em quando, ele simplesmente, ou a internet trava, ou ele tava desligando a tela. Então já teve vezes que eu fui orar, fechei meus olhos e fiquei orando, e quando eu fui ver, a minha tela tava desligada, e aí com a tela desligada, fecha o Instagram, fecha tudo, e eu tava falando sozinho não, né? Tava falando com Deus, mas já ninguém mais me ouvia. Por isso que de vez em quando eu tenho aberto o olho aí para ver se tá tudo funcionando ainda. Ok? Bom dia, Daniel. Carlinha, bom dia. Então vamos lá. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre comparações, sobre se comparar. Essa semana que passou agora,
eu fui dar uma palavra para o pessoal que está estudando na Bethel sobre implantação de igrejas. E Deus colocou muito no meu coração sobre o processo da criação da igreja, de como é um processo de plantar uma igreja, implantar uma igreja. E uma das coisas que, quando eu estava preparando essa mensagem que veio ao meu coração, foram as perguntas que eu me fiz quando eu comecei com esse processo, quando eu comecei com o processo de plantação da igreja aqui em Portugal. E uma dessas perguntas foi sobre experiências passadas, né? Deus começou a trazer à minha memória sobre experiências passadas que eu tive, experiências boas, experiências ruins, bons líderes que eu passei, maus líderes que eu passei pela liderança deles, situações ruins que eu vivi no ministério, situações boas que eu vivi no ministério. E Deus foi trazendo à memória e essas situações para mim, e eu percebi que esse foi um dos divisores de água para eu plantar a igreja aqui em Portugal, e começar esse processo. Foi um dos questionamentos que eu me fiz quando eu comecei esse processo de nós vamos ou não começar uma igreja, plantar uma igreja aqui em Portugal. E a questão principal foi sobre os meus bons e meus maus momentos. A primeira coisa que Deus me ensinou sobre isso foi que eu não sou os meus bons momentos, eu não sou os meus maus momentos, eu sou uma junção de ambos, adicionado Jesus no meio dessa equação. Então não se trata, primeiro ponto, de que são os seus bons momentos, são os seus maus momentos. Então o meu resultado são os meus melhores momentos. Então o que Deus está atrás são os meus melhores momentos. Ou o que Deus está de olho são os meus maus momentos, porque nesses eu aprendo, ou porque nos bons eu consigo vencer as coisas, eu consigo alcançar os lugares que eu quero, e nos maus eu aprendo. Enfim, não é que você é nenhum nem outro. Você precisa entender que você é a junção de ambos esses momentos. Você não pode... não, os maus momentos nós vamos esquecer da história, os bons momentos são os que ficam, ou vice-versa. Nós somos a junção desses dois momentos, mas convidando Jesus para entrar nele. Se nos teus maus momentos Jesus estava nesse lugar, mesmo que você nesse processo acabou escolhendo, teve mais escolhas ou viveu situações complicadas, se Deus estava nesse processo, é isso que importa. Porque não se trata, como eu já disse no começo, do meu melhor ou do meu pior, mas se trata de Cristo em mim. Então esse foi um dos primeiros pontos que Deus falou no meu coração. Bruno, esquece essa questão de experiências passadas, elas te trouxeram para onde você está, elas te deram experiência para que você hoje possa viver certas coisas, para que você possa confrontar certas coisas, para que você possa tomar certas decisões, mas não são a sua vida por completo. Você é o resultado daquilo que aconteceu. É por isso que muitas pessoas, não sei se você já ouviu alguém falando isso, mas muitas pessoas elas falam isso assim, tem esse discurso, eu não me arrependo das coisas que eu... não é que eu não me arrependo, né? Eu não voltaria atrás e não viveria algumas coisas que eu vivi, mesmo sabendo que às vezes até foram coisas ruins, porque na verdade eu só tô aqui hoje por causa dessas experiências. Então as pessoas acabam abraçando essas situações ruins que elas viveram, e não abraçando no sentido de falar às vezes, não, está certo, elas até sabem que estava errado, mas elas abraçam aquilo como um processo na caminhada delas, porque elas entendem que esse processo, que esses percalços, esses tropeços no caminho, esses pontos ruins no caminho delas, na verdade construíram o seu caráter para que hoje ela possa ser quem ela é. Então é muito interessante esse ponto de vista, porque nos faz nos aceitar em diversas situações que nós vivemos no passado. Eu acredito que aqui, como eu sou o primeiro a falar, muitos viveram situações que não foram situações boas na sua vida. Muitos viveram situações onde você passou por momentos onde você hoje, se você olhar para trás e falar, você tem orgulho disso que você viveu, ou dessa situação que aconteceu com você, e provavelmente você vai falar que não foi uma situação boa, não foi uma boa escolha que eu fiz. Mas se você também parar para pensar, você aprendeu com essa situação. E hoje você só é quem você é.
Hoje você só toma as escolhas que você toma, porque lá atrás você vivenciou essa situação. Como nós falamos, a história de Paulo, né? Nós sabemos que Paulo ele está ali naquele apedrejamento de Estevão, e muitas pessoas usam esse momento para falar que ali foi como a gente costuma usar a palavra, eu não estou conseguindo, mas enfim, o momento de virada de Paulo foi naquele momento onde ele olhou para Estevão, ele foi lá, apedrejaram Estevão, ele ficou ali olhando aquele apedrejamento. E naquele momento muitos estudiosos falam que aquele foi o momento que começou a dar uma virada na cabeça de Paulo. Ali começou já uma transformação na vida de Paulo. Então, às vezes, um momento que, se nós perguntássemos para Paulo, provavelmente, lá na frente, depois disso, Paulo não falaria, não, eu tenho orgulho disso, de ter apedrejado Estevão, de maneira nenhuma. Ele provavelmente se arrependeria. Mas aquele momento, como eu falei, alguns estudiosos dizem que foi o tipping point ali, o momento de virada para Paulo, né? Eles falam que ali foi esse momento. Então, um momento ruim. Paulo pode não se alegrar daquele momento e não ter orgulho daquele momento, mas ele pode ter abraçado aquilo como assim. Ali foi um momento onde eu vi um homem de Deus, onde eu vi uma pessoa que realmente foi enviada por Deus, alguém que era servo de Deus, servo de Cristo, e essa pessoa sofreu uma injustiça. Ali foi um momento. Então nós precisamos do mesmo momento, do mesmo jeito, ter essa mentalidade, né, de não nos compararmos com mas aquela pessoa teve esses momentos, aquela outra tem esses momentos bons, momentos ruins, aquela pessoa está vivendo algo melhor do que eu, aquela pessoa está vivendo algo pior do que eu, então eu sou melhor do que ela porque ela está mais ali, ou eu sou pior do que aquela porque ela está mais acima, ou ela está mais à frente em algo. E começamos também a comparação. Então, primeira coisa nós não devemos nos tirar esses momentos da nossa vida, excluir esses momentos, sejam os bons ou os ruins da nossa vida. Nós devemos abraçar isso como um todo. Convidar Jesus para estar no meio desse processo, porque aí os momentos ruins se tornam momentos de aprendizado, não de glória. É aí que está a diferença. Alguns pegam os seus momentos ruins e querem transformar em momentos de glória. E não podem ser. Mas podem sim ser momentos de aprendizado. E devem ser momentos de aprendizado, né? E os momentos bons são momentos onde também nós aprendemos. Mas também nós podemos usar para glorificar a Deus e falar obrigado porque o Senhor me ensinou o caminho, porque eu acertei isso. E se eu acertei é porque eu estou em Ti, porque eu reconheço a Tua mão sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha empresa, seja onde for, né? Deixa eu ler aqui, a tia Ruth colocou aqui, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Só na morte não há crescimento. É isso, muito bom, obrigado, tia, por ter compartilhado. Então nós podemos entrar também, além dessa questão de querer excluir momentos da nossa vida que nos ensinam, né? Momentos que vão nos ensinar sim, nós também começamos a entrar às vezes na questão de comparações. E aí é onde eu quero entrar também, que é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, são as comparações. Nós começamos a olhar para trás e começamos a ver as pessoas se comparando. Então nós olhamos para alguém e falamos, olha, esse rapaz ele tem acertado, então deixa eu ver aonde ele acertou para que eu possa fazer igual. Olha, aquele outro rapaz errou, então deixa eu olhar para ver onde ele errou para que eu não faça igual, né? Então nós começamos a olhar para experiências passadas também. Olha, deixa eu ver as lideranças que eu tive, deixa eu ver as pessoas que passaram pela minha vida. E se hoje eu quero ser um líder, deixa eu ver os referenciais de liderança que eu tenho. Então nós olhamos para um pastor ou para um chefe que nós tivemos numa empresa, se hoje nós estamos abrindo uma empresa, e nós começamos a ver, aquele rapaz errou ali, então eu vou aprender com esse erro, não vou fazer o que ele fez. Olha, aquele acertou naquilo, então eu vou pegar, vou copiar, vou me identificar com isso e reproduzir esse acerto que esse líder tem. E em certo ponto, quando nós entramos nessa questão de comparação, de olhar outras pessoas para que, através desse olhar e desse estudo, nós possamos reproduzir ou deixar de reproduzir algo, em certo ponto é bom, ok, nós podemos sim aprender nesse processo.
Nós podemos olhar para essas pessoas e aprender algo que não devemos fazer, o que devemos fazer, o que é correto, o que é errado. Sim, há esse aprendizado e pode haver esse aprendizado. Mas também há um grande risco de nos perdermos no meio desse processo, tentando ser alguém que não fomos chamados para ser, ou tentando não ser alguém que também não fomos chamados para ser. Porque, na verdade, não se trata de quem o meu líder foi no passado, quem foi o bom líder, quem foi o mau líder, para que eu possa ser igual a ele ou ser diferente dele. Na verdade, se trata de ser quem você é. Porque aí é que está o grande risco. Nós, às vezes, estamos tentando reproduzir ou não reproduzir algo, quando, na verdade, fomos chamados para simplesmente ser. Deus criou o Diego, Deus criou a Alexandra, a Beth, a Tânia, a Ruth, a Neisa, a Cris, não sei mais quantas pessoas estão aqui, quem está aqui, mas enfim, não vou conseguir falar todo mundo, mas Deus criou você para ser você. A única vez que nós vemos alguém falando assim, olha, pelo menos que eu me lembre agora, desculpe se eu estiver falando besteira, mas que eu me lembre agora quando nós vemos uma questão de, vamos chamar assim, de imitação. Olha, olhe para mim, copie o que eu estou fazendo, é quando Paulo faz o seu discurso, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que, na verdade, se nós pararmos para pensar, Paulo não está convidando as pessoas a serem imitadores de Paulo, está convidando elas a serem imitadores de Cristo. Porque se Paulo imita Cristo e nós imitamos a Paulo, nós estamos imitando a Cristo. Só que alguns, infelizmente, estão muito atrás na fila e não conseguem enxergar a plenitude de Cristo ainda. Então é mais fácil olhar para um irmão que está do seu lado. E esse irmão, que já está um pouco mais avançado na caminhada, ele está olhando para Cristo já alcança, não a plenitude, nós sabemos que isso, né, ainda não alcançaremos, mas já está mais à frente na caminhada. Então é mais fácil olhar para ele do que olhar diretamente para Cristo, às vezes. É a única vez que nós somos convidados a imitar alguém. Fora isso, nós entendemos que Deus nos criou para ser quem nós somos. As tuas características, quando estão em Deus, se tornam um potencial. Eu gosto muito de usar aquele texto quando Jesus olha para os seus discípulos, olha para Pedro ali naquele momento, e Pedro estava o quê? Fazendo o que ele fazia, a sua habilidade que ele tinha, que era pescar, e Jesus olha para ele e fala, olha, eu quero fazer você agora, me siga que eu vou fazer você agora pescador de homens. O que Jesus fez naquele momento foi entender quem Pedro era. Pedro é um pescador, eu não posso falar agora, ei, então agora você vai ser um advogado. Olha, agora você vai ser um juiz. Olha, agora você vai ser um, sei lá o que, inventar outra coisa. Não, ele falou assim, deixa eu entender quem Pedro é. E agora eu entro nessa equação. E a habilidade de Pedro já não é mais uma habilidade simplesmente natural, mas se torna sobrenatural, pois eu entro na equação. Então Pedro naquele momento não se torna mais um pescador, que é sua característica, mas agora com Cristo no meio disso, ele se torna um pescador de homens. Então nós somos únicos. Isso, Cláudio, nós somos únicos. Você tem noção de que nós somos tão chamados para essa individualidade, não individualidade de caminhar sozinho, mas de entender que nós somos únicos, né? Para essa questão de ser realmente diferenciados de todos. Se nós pararmos para ver a impressão digital, nós sabemos que nós somos criados, nós não somos um projeto do acaso, nós fomos criados, tudo pensado por Deus, tudo bem criado por Deus. E quando nós somos criados, há uma coisa chamada impressão digital, que é essas linhas que existem aqui nos nossos dedos, que quando nós sabemos que nós vamos tirar essa impressão digital, seja por tinta ou por um aparelho que lê essa impressão digital, isso é único de cada ser humano. Único de cada ser humano. E é tão único que até se você tiver gêmeos, os gêmeos têm impressões digitais diferentes. Eles podem ter tudo igual, os seus rostos iguais, podem ter a mesma aparência, o mesmo peso, a mesma altura, mesma fisionomia, tudo igual, mas na hora de tirar a sua impressão digital, de ver a sua impressão digital e averiguar ela, elas são totalmente diferentes. E isso é muito importante porque nos mostra que já no projeto da criação, quando Deus nos criou, Ele já falou assim, cada um é individual em si mesmo, cada um é único. Eu estou criando a Cláudia para ser a Cláudia e pronto. Como falei, pode aprender com outras pessoas ao seu redor, sim, mas não tente se tornar outra pessoa
aprendendo com os seus erros ou seguindo os seus acertos. Nós podemos sim aprender nesse processo, mas não lute para se tornar essa pessoa. Seja você. Porque o mundo aguarda a Cláudia, o mundo não aguarda outro Diego. O Diego já existe. Porque se eu quiser me tornar como o Diego, me tornar como a Alexandra, me tornar como a Beth, como a Cláudia, um dos dois vai ser dispensável. Porque se existe uma obra para que o Diego faça e existe outro Diego, um dos dois não vai completar a obra, porque só foi feita para um. Deus tem um propósito especial para cada pessoa. Então não deve haver duas pessoas para cumprir o mesmo propósito, não faz sentido. Deus tem essa questão de ser único para cada um. Outra coisa que nós devemos pensar sobre isso, que é uma coisa que tem existido demais e é uma palavra que usam para representar essa vontade de replicar algo ou de copiar algo, é que nós estamos nos tornando ecos e não vozes. Isso é uma coisa muito interessante. A primeira vez que eu ouvi sobre isso, olha, muitos têm sido eco, isso falou meu coração. Porque, tentando explicar rapidamente, não de uma maneira super científica, mas o que é o eco? O eco é quando nós falamos algo e por algum motivo as ondas sonoras são reproduzidas novamente, elas dão esse eco. Então se eu falo, que nem fazem muito em desenho, né? Você entra na caverna e fala alô, aí fica aquela voz assim, alô, oh, alô, oh, oh, e vai reproduzindo. Parece que tem alguém falando de novo aquilo que você acabou de falar. A impressão é essa, que parece que você fala o alô e alguém lá de dentro da caverna fala alô de volta para você. Mas não, são as ondas sonoras que batem e voltam e reproduzem esse som novamente. Tentando explicar, né? Posso não estar 100% certo aí, mas é mais ou menos isso, se eu me lembro de quando eu estudei sobre isso na escola. Então muitos têm tentado se tornar o quê? Ecos. Nós estamos nos tornando ecos. Nós, trazendo para o meio gospel aqui, evangélico, cristão, que seja agora, nós entramos no YouTube da vida, ou vamos no nosso culto de domingo, de quarta, que seja, nós ouvimos um pastor pregando, o que nós fazemos? Nós agora reproduzimos aquilo que ele pregou, né? E deixa eu explicar daqui um pouquinho melhor isso, né? E nós começamos a o quê? Falar as mesmas palavras, falar as mesmas revelações que ele tem, começamos a fluir nas mesmas coisas. Ah, não, porque e tal. Às vezes, quando nós paramos para ver, nós estamos com os mesmos jeitos dos nossos líderes, nós estamos usando as mesmas palavras, o mesmo tom de voz, porque nós estamos nos tornando ecos. E, como eu falei, deixa eu explicar um pouquinho mais. Eu não tenho nada contra e acho que sim, devemos ouvir as pregações dos nossos pastores, dos nossos líderes, no YouTube, seja presencial, e aprender com isso, em certo ponto reproduzir isso, porque aprendemos e reproduzimos, né? Mas como uma criança faz, ela aprende a andar com o pai, ela vê o pai andando, ela aprende isso, ela quer fazer, ela vê o pai falando, ela quer falar também. Nós aprendemos nesse processo de ver algo e reproduzir algo. Mas nós não podemos deixar que isso nos transforme em cópias, porque senão nos tornamos literalmente ecos e não vozes. E o mundo não precisa de ecos, o mundo está precisando de vozes que falam uma realidade, porque se formos ecos, a mensagem será a mesma por todo mundo. E nós sabemos que a única mensagem que tem que ser a mesma por todo mundo é a mensagem do Evangelho. Mas como essa mensagem se propaga, isso aí é diferente de cada pessoa. E é por isso que nós olhamos para um irmão e um irmão está pregando Jesus como, olha, porque com uma linguagem diferente, pregando uma maneira mais, às vezes, teológica, e tem outro irmão que fala, e aí, brother, então Jesus é fera, Jesus é o cara, tá ligado? E tá pregando Jesus do mesmo jeito, porque ele entendeu que a mensagem é a mesma, mas é uma mensagem que passa por uma outra voz. Não é um eco de outras mensagens. Não precisamos e não devemos ser cópias. Nós devemos ser o original. Nós devemos ser originais. A única cópia que nós podemos reproduzir é a de Cristo. Nós devemos aprender com outras pessoas, mas copiar. Nós devemos copiar somente a Cristo. Como eu já falei de Paulo, que falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo entendeu, eu imito a Cristo e não tenho problema nenhum nisso. E devemos imitar a Cristo. Olha, a minha leitura desse texto é Paulo olhando para um discípulo e falando, você ainda não consegue imitar a Cristo? Então vamos fazer o seguinte, olha para mim, porque eu já consigo.
se isso vai ser mais fácil para você. Olha para mim. E é aí que nós entramos quando olhamos para um pastor, quando olhamos para um líder. Imitamos eles se eles imitam a Cristo. Porque aí, na verdade, não estaremos imitando ele, estaremos imitando a Cristo. Nós não podemos entrar no erro de nos tornarmos ecos, nos tornarmos reproduções de algo que já existe. O grande problema com ecos, Deus, quando eu estava fazendo esse estudo, Deus me falou essas duas frases que me marcaram. Eu já estou indo para o final. Duas frases que me marcaram. A primeira são dois problemas com eco. A primeira é que o eco precisa de uma voz para funcionar. E se você for um eco, quando as vozes se calarem, você também vai se calar. E o problema é que em momentos de silêncio, os ecos não existem. E é preciso vozes. Então nós somos chamados para ser vozes. Aquele líder que você tanto ama, que você tenta reproduzir, aquele pastor, aquele cara que você gosta, aquela pessoa que você gosta tanto. Se um dia essa pessoa se calar e você continua tentando ser um eco dessa pessoa, o problema é que nesse momento você vai se calar. O dia que essa pessoa morrer. Vamos usar um exemplo. Reinhard Bonk é um grande exemplo de homem de Deus para mim, um referencial. Mas se eu fosse tentar ser a cópia dele, só reproduzisse o que ele vivia, eu agora estava lascado. Porque o Reinhard Bonk já não está mais entre nós, já morreu, já está na glória. A voz do Reinhard Bonk, por mais que tenhamos vídeos, a lembrança do seu ministério, tudo aquilo que ele fez, o seu ministério que ainda existe, mas a sua voz mesmo, as revelações que ele trazia, já não existem mais. Existem as gravações, a memória. Então eu, se fosse um eco dele, hoje eu já não teria mais importância, porque eu não posso reproduzir aquilo que não existe. Os ecos em momento de silêncio cessam. Nós não podemos ser esses ecos. Nós precisamos ser as vozes. Para que nos momentos de silêncio haja revelação. O outro ponto é que se nós continuarmos sendo ecos, nós nunca iremos alcançar essas novas revelações. Os ecos não alcançam novas revelações. Eles só reproduzem a intimidade dos outros. E isso é muito forte. Essa é quando Deus falou ao meu coração, eu falei assim, uau, isso é muito forte. Os ecos não alcançam novas revelações. Eles só reproduzem a intimidade de outros. E eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero reproduzir a intimidade dos outros. Porque senão eu perco o meu espaço de intimidade com Deus. E as revelações vêm desse lugar de intimidade. Nós olharmos para o povo no Egito, que saiu do Egito, né, o povo que estava no deserto, o que eles fizeram? Não, Moisés, sobe você e fala você com Deus. E nós sabemos que aquele povo passou aquele tempo inteiro sem ter nenhuma revelação de Deus, eles só tinham a revelação que Moisés trazia a eles. E nós sabemos o que aconteceu com esse povo que não viveu em revelação, era um povo que não conhecia Deus. Via as suas mãos, mas nunca viu a sua face. Viu as suas obras, mas nunca entendeu o seu caráter. Por isso que murmuraram 40 anos no deserto. Nós precisamos ser aquele povo que entra no lugar da intimidade, que entra no lugar onde a revelação é revelada, que é nesse lugar de intimidade, onde poucos querem ir, porque muitos estão assim, não, busca você, eu só vou reproduzir o que você falou. Não, busca você. Depois, quando você vier, eu escuto o que você falar e eu reproduzo o que você falar. Estamos nos tornando ecos, enquanto o mundo precisa de vozes. Esse é o meu convite, que nós possamos repensar a nossa caminhada. Que nós possamos parar com essa comparação, porque podemos nos perder no meio dela. Ah, Bruno, mas eu consigo me comparar e eu aprendo na comparação. Amém por isso. Mas cuidado para não se perder, tentando ser alguém que você não foi chamado para ser. Tentando espelhar algo que você não deve espelhar. Quando na verdade você foi chamado para ser você mesmo. Quem você é. Ser uma voz. Ser uma voz. Às vezes nós ouvimos tanto falar, né? Ah, não temos tantas vozes proféticas hoje, não temos tantas vozes hoje
proféticas ou vozes ativas no ministério ou no mundo hoje. Mas sabe por que nós às vezes não temos tantas vozes? Porque as pessoas estão contentadas em ser ecos. E eco a gente já está cansado. Ouvir a mesma mensagem over and over again, né? Uma vez atrás da outra. A gente não quer isso, nós queremos revelações novas. Nós queremos sim, entendemos que a palavra de Deus está aí e se reproduz todo dia. Mas nós queremos entrar nesse lugar de Deus, fala comigo. Deus, o que você tem de novo para mim? Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ser vozes para um povo que necessita de revelação. Para que eles possam ver em nós e entrar também nesse lugar. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Ficam órfãos, é isso. A gente acaba ficando órfão, não tem para onde correr. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, como falou ao meu, quando eu preparei essa mensagem para compartilhar com o pessoal na semana passada. Que Deus possa trazer essa revelação também, queimar essa revelação no coração de vocês. Não só trazer, porque trazer eu já trouxe, mas que essa revelação possa achar espaço fértil nos seus corações, para que a gente possa agora sair dessa realidade que muitos têm dito, de que não há mais vozes ativas ou vozes proféticas no mundo. Que nós possamos entrar nesse lugar, ser as novas vozes proféticas, novas vozes que irão trazer revelação para o povo que aguarda tão ansiosamente a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Nos vemos amanhã no Drops, pela manhã, 9h58, mesmo horário de sempre, 9h58, horário de Lisboa, mesmo horário de sempre, tá bom? Nos vemos até amanhã. Sobre o Plus, eu esqueci de falar, sobre o Plus, nós teríamos um convidado para essa quarta, mas o convidado me ligou e falou que não vai poder fazer. Então, ele me avisou ontem à noite, eu decidi não correr atrás de outra pessoa, então nós vamos fazer na semana que vem, provavelmente então faremos 2 semanas seguidas, e como são 2 vezes por mês, nós vamos fazer provavelmente 2 semanas seguidas, enfim, a gente vai fazer de alguma maneira. Então hoje à noite nós não teremos, ok, o Plus, estava tudo combinado para ter, mas infelizmente houve esse contratempo aí, tá bom? Então é isso, nós nos vemos amanhã no Drops pela manhã e à noite também, que temos o inglês. Deus abençoe, beijo para todos, abraço aí, tchau, tchau. Aí.